Obrigado, Deus, por essa noite e pela Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra produz mudança. Sabemos que a Tua palavra é poderosa. Pedimos que o Senhor, Pai, permita que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência a Cristo. Que nesse momento, Senhor, as nossas vidas possam estar atentas à palavra que sai do Teu coração. Porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia de usar um homem para falar conosco. E que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender a Tua palavra. Queremos receber o poder da Tua palavra. Queremos crescer em fé para ser mais agradáveis ao Senhor e viver uma vida que glorifica o Teu nome. Abençoamos esse tempo em nome de Jesus. Amém? Salmo 51, 11. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Davi, sabedor de que para ser rei, para ser ungido, para ser adorador, ele não seria na força dos seus braços, nem no méritos que ele teria conquistado, mas ele precisava do Espírito de Deus para ser o rei, para ser o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele vivia numa temporada espiritual diferente da nossa, e explico aqui como expliquei de manhã. Existem fases do trabalhar de Deus sobre a terra. Deus começa na época da criação com a primeira família, Adão e Eva. Assim que vem o pecado, Deus traz uma estratégia e faz a eleição. E Ele escolhe Abraão, Isaque e Jacó. A eleição não produz transformação, então Deus traz a lei através de Moisés. Criação, eleição e lei. A lei não produz o resultado que Deus queria, então Deus envia os seus profetas. E os profetas começam a profetizar. Criação, eleição, lei, profetas. Depois que os profetas são estabelecidos e as pessoas não respondem aos profetas, por 400 anos vem um silêncio. 400 anos é o período interbíblico, Antigo Testamento e Novo Testamento. 400 anos sem voz profética, 400 anos sem revelação, 400 anos sem uma expressão de glória. Nesse período tiveram os macabeus e algumas coisas interessantes passaram, mas é considerado um período de silêncio. E a Bíblia diz em Isaías 9: o povo que andava em trevas viu maravilhosa luz. Silêncio, trevas, nasce Jesus. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vem o período da graça. Quando Cristo vem para a terra, o silêncio é quebrado. Quando Cristo nasce, os céus anunciam: a igreja está chegando. Por quê? Porque quando Deus criou o primeiro Adão, Ele percebeu que o primeiro Adão precisava da Eva, da mulher. Quando Deus permite que o segundo Adão, que é Cristo, entre no ventre de Maria por um milagre de quem? Espírito Santo. Jesus vai para o ventre da Maria por um milagre do Espírito Santo. E quando Jesus nasce no ventre de Maria, ele sai do ventre de Maria. Deus sabia que assim como o primeiro Adão precisava de Eva, o segundo Adão precisava da igreja. Adão foi furado do lado para que nascesse Eva. Agora Jesus vai para a cruz e ele é furado do lado para que nasça a igreja. Davi não está na época da igreja. Que época? Vitória do pecado, vitória contra o diabo. Jesus tomou as chaves do inferno e da morte. Essa é essa temporada. Na época de Davi, o diabo ainda tinha a chave da casa dele. Na época de Davi, o diabo ainda tinha a chave da morte. Agora, olha para quem está do teu lado, dá um sorriso e fala assim: ele perdeu. Olha para quem está do teu lado, bate na mão assim, sabe? E fala assim: Jesus venceu o diabo.
Mas preste atenção. Desde a criação, Deus tem colocado o Espírito Santo em alguns homens. Mas quando Jesus chega, o profeta Joel diz: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. Antes, era só os top blaster master que recebiam. Hoje a gente. E sabe o que é louco? Top blaster master do Antigo Testamento, Moisés. Quem gosta de Moisés? Noé. Enoque é louco, irmão. Ele andava com Deus. E Deus tomou ele para si. Elias, Eliseu. Esses caras são top ou não são top? Aí você vai para Hebreus capítulo 11. Está escrito que todos esses caras, eles formam uma nuvem de testemunha olhando para a gente. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, no final do verso, porque Deus tinha coisa superior a nosso respeito. Ah, irmão, alguém vai ter que dar um glória aqui, sei lá. Se eu tivesse franja, eu mexia a franja de alegria. Eu quero chegar. Davi, ele era numa época que o diabo ainda tinha chaves da morte e do inferno. Eu fico imaginando a cara do diabo festejando porque Jesus está na cruz. Porque matei, e quem matou ele foi o povo dele. Detonei, e quem fez isso foi o povo dele. Daqui a pouco Jesus chuta as portas de bronze. Pá! Dá a chave. Eu acho que Jesus chegou lá dizendo: perdeu, diabo, perdeu. Recebe, Deus tem algo tremendo para você hoje. Davi vivia numa época totalmente diferente, mas Davi tinha algo extraordinário. Eu não posso perder o Espírito Santo. Eu não posso ficar sem o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Deus, não tira o Espírito Santo de mim. Quem é que pode dar um grito? De mim também não, Deus. Ajuda o irmão, fala: dele também não, Deus. Davi grita: não tire de mim o teu Espírito. Agora, olha que interessante. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo não vivendo a plenitude do Espírito, a época da graça como nós, ele clamava ao Pai e dizia: Deus, não retira o teu Espírito de mim. Por que ele dizia isso? Se ele pediu para não tirar, a palavra de Deus conta que Deus escolheu um jovem chamado Saul para reinar. O cara era lindo, irmão. O cara se destacava de todos os outros, bonitão, grandão. Mas diz a palavra que quando Deus o chamou, Deus falou: você sobe no monte, você vai encontrar uns profetas, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e você vai profetizar. E lá foi ele. Não, ele devia ser meio diferente, porque todo mundo, quando viu Saul profetizando, falou: Saul está profetizando? Rapaz, isso é louco. Ele ficou cheio de espírito, profetizou. Olha a decadência. Foi consultar feitiçaria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é a vida de Deus no homem. Mas infelizmente o homem acha que a vida que ele tem, que a vida que ele pode ter, é poderosa sem Deus. Meu irmão, você pode ser a pessoa mais inteligente do nosso meio. Alguns aqui já sabem, você é a mais bonita em nosso meio. Talvez você seja a mais forte. Talvez a mais rica. Tudo isso é bom, seja bonito, seja rico, seja forte.
seja inteligente, tudo isso é bom, não estou jogando contra. Mas saiba de algo, se não for o Espírito Santo em você, você não segura a onda em Deus. Ninguém fica em Deus sem o Espírito. Sabe aquela história que saco vazio não para de pé? Esse barro aqui, esse barro aí, sem Deus é vazio, irmão. A gente não para em pé. A gente pode ter grana, a gente pode ter sabedoria, a gente pode ser bonitão, fortão. Não para de pé. Você pode pesquisar, vê aí, tem cara milionário dando tiro na boca. Ele mesmo, acabando com a vida. Tem cara que tem a mulher mais linda do mundo e está adulterando. Para estar em Deus, precisa do Espírito Santo. Minha boa notícia. Quantos aqui creem que Jesus já veio para a terra? Quantos creem naquela história que ele nasceu na Virgem Maria? E quantos creem que esse nascimento é verdade para a tua vida? Quantos aqui tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dá um glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 8 diz: em verdade, João Batista está dizendo, eu vos batizo com água, ele, porém, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Davi disse, não retira o Espírito de mim. Jesus vem e fala assim, não vou retirar, vou te enfiar lá dentro. Eu vou te mergulhar no rio. Se você quiser Jesus, Ele tem poder de te batizar hoje. Uma pessoa que mergulha nas águas de Deus, ela é totalmente transformada. Não estou dizendo quem fala em línguas, quem cai na unção, quem treme o braço, quem sapateia. Essas coisas são lindas, que você faça tudo isso. Eu estou dizendo de quem verdadeiramente entra na presença e é cheio dele. Essa pessoa é transformada. Essa pessoa experimenta algo que muda a história dela. Eu contei aqui na sexta-feira, eu fui na casa da minha mãe preocupado com ela porque ela não estava bem, já tinha ido 4 médicos, estava tomando um monte de remédio que todos os médicos deram, desde o primeiro até o quarto, misturando, ela estava estranha, ela acordou procurando a minha avó que morreu há 20 anos. Minha mãe faz curso, faz feira, vai para lá e para cá, tem uma vida ativa. Cheguei perto dela, ela estava assim. Falei, ela vai cair. Eu catei ela no braço, falei, não mãe, eu vou te pôr no carro. Ela não conseguia entrar no meu carro, eu tive que pôr ela no colo no carro. Uma hora no hospital ela disse para mim, chama os médicos e manda tirar a água que está em mim. Eu tomei muita água, se não tirar vai estragar. Tá louquinha. Posso te dizer algo? Cara, eu sei quem tenho crido. Eu punha a minha mão na mão dela e falei, não mãe, Deus vai fazer algo aí. Deus vai te abençoar. Quando você tem o Espírito Santo, irmão, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada te separa do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Mas hoje há uma igreja que está no céu. Aí tem um problema na empresa. Ai, está na terra. Deus tem dó de mim, a vida está dura. Aí vai numa conferência. Estou no céu. Deus é bom. Aí o filho fica doente. Ai, meu Deus, eu vou morrer, vou perder tudo. Precisa de presença de Deus, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela rasga leão no meio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela derruba muralhas de Jericó. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela anda sobre as águas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela abre o mar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sai do barco. Uma pessoa cheia de historinha, ela olha os outros fazerem. As histórias bíblicas são dignas de serem lidas inúmeras vezes ao dia. As histórias bíblicas são dignas de ser memorizadas. Mas as histórias bíblicas, sem o Espírito Santo, são letra. E a letra mata. O que dá vida
é o Espírito. Igreja do Senhor Jesus. Se eu e você somos igreja, nós precisamos ser marcados pela presença de Deus em nós. A cada dia mais cheios dele, a cada dia mais plenos dele, a cada dia mais revestidos dele. E tem uma promessa. Em verdade, tenho vos batizado com água, disse João. Mas Jesus te batizará com o Espírito Santo. Aí eu já fui batizado em 1915, tem que ser de novo. Não, porque tem gente, eu lembro quando em 1970 eu ia nas cruzadas das tendas. Quantos milagres? Não, bênção, lembra mesmo, traz a memória que pode dar esperança. Mas vamos fazer milagre hoje. Oh, Deus lindo. Isso é tão verdadeiro. Fala para quem está do teu lado. Jesus deu uma direção clara aos seus discípulos. Mateus 28, 19. Vamos ler. Vamos ler? Quando Jesus fala com os seus apóstolos depois da ressurreição, e ele fala com os seus apóstolos dizendo: vocês terão que discipular as nações. Olha para quem está do teu lado e fala assim: essa é a nossa comissão, a grande comissão, discipular as nações. Ele diz que os discípulos tinham que batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa mergulhar as pessoas naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. Mas como eu sei que isso é verdadeiro? Atos capítulo 1. Jesus tinha dito para eles: esperem, porque a promessa do Pai vai se cumprir. Que promessa? Ao derramar do Espírito Santo. Que promessa? De batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque Deus sabe, amado, que se o Espírito Santo não está em nós, nós não seremos a verdadeira igreja. Você pode ter poder de concentração, você pode ser disciplinado, você pode ser uma pessoa que decidiu fazer coisas boas. Eu te afirmo, não basta para Deus. Você precisa ser cheio dele. Abre Atos capítulo 1, versículo 1, por favor. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Fala para quem está do teu lado. Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele começou o seu ministério em Lucas capítulo 4, na sinagoga, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por isso Jesus não ensinava sem fazer. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem não tem o Espírito Santo só ensina. Ele ensina sobre cura, mas ele não cura ninguém. Ele ensina sobre libertação, mas ele não liberta ninguém. Jesus não, ele era cheio do Espírito Santo. Então ele fazia. E depois que ele fazia, vocês viram fazendo? Então deixa eu ensinar, é assim. Fala para quem está do teu lado: quem é cheio do Espírito, faz e ensina. Vamos ler o versículo 2, eu leio. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Presta atenção, Jesus, para dar mandamento, precisou do Espírito Santo. Ele precisou, imagina a gente. Você pode dizer comigo por 2 vezes: Jesus é Deus? Mas mesmo assim precisou do Espírito Santo. Vamos ler o próximo verso. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
Jesus já tinha ressuscitado, encontrou com os discípulos, andou com ele. Irmão, Jesus já está em glória, novo corpo transformado. E ele está dizendo para os discípulos da vida de Deus, do discipulado, de ganhar as nações. Ele está falando de poder, mas ele não estava falando de algo que ele não fazia. Ele fazia e depois ele ensinava. E agora ele está lembrando os discípulos. Igreja linda, eu já morri. Igreja linda, eu já venci o diabo. Igreja linda, eu já venci a morte. Mas espera aí. Não adianta só eu vencer o diabo, vencer o pecado, vencer a morte. Fica aí. Sem a promessa de Joel, capítulo 2, não vai dar certo. Fica aí. Vamos ler? Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, olha o que Jesus está dizendo. Por que vocês querem sabedoria? Por que vocês querem tanto conhecimento? Por que vocês querem tanta informação? Para que saber quando vai acontecer A, B, C ou D? Sabe o que vocês precisam? Poder. Está cheio de gente que veio hoje aqui dizendo: Senhor, me ensina tudo, me ensina o que eu preciso aprender. E Deus está dizendo para você: ei, se abre, porque só ensinar não te resolve. Receba poder, que a tua vida vai para outro nível. Será que essa palavra é para alguém aqui? A igreja vai ler comigo, vamos ler? Mas... de repente chega Atos 2. Eu não sei quantos lembram, alguns anos atrás, nós cantávamos: eu navegarei no oceano do Espírito. Quem já cantou essa música? Você está velho, fica tranquilo. Tinha uma outra, como que era? Ah, esqueci, irmãos. Era tão bonita. Oi? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quantos já cantaram essa música? Você é um pouco mais velho. Eu lembro daquela: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Essa não é tão velha não, né? Mas eu lembro de uma música que toda vez que a gente ia tocar ela, eu ministrava louvor, a gente tinha que ler a profecia de Joel. Porque no CD do cara, ele falava a profecia de Joel. Quem lembra que música que era essa? Alguém lembra? E a gente, porque ficava um teclado com aqueles... E o Espírito será derramado sobre toda a carne. A igreja, aleluia. Que tempo lindo. Só que Deus tem mais para hoje. Deus tem mais para agora, aqui, hoje, à noite. Deus tem coisas gloriosas para essa noite. Porque eu estou te dizendo, porque eu era de uma igreja tradicional, uma igreja que não falava em línguas, uma igreja que não curava, não expulsava demônios, e nós começamos a buscar o Espírito Santo. Eu lembro de um dia que o pastor, ele falou assim: eu creio que é o Espírito Santo, eu creio que há poder. Aí o pastor chegou perto de uma mulher, ele endemoniou. Aí o pastor falou para mim assim: como será que expulsa demônio? Eu falei: pastor, não sei não, mas vamos lá. Aí ele chegou: em nome de Jesus você vai sair. O demônio saiu e a gente falou: nossa, é da hora isso. Hoje todo mundo aqui expulsa demônio na boa. Ninguém fica com medinho mais. Eu não dormi 3 noites com medo daquela mulher com aquela cara assim: vai matar. Eu acordava de noite lembrando: vai matar não, sai fora. Jesus está aqui. Ele quer te encher da vida dele. Ele disse que vem a virtude, vem o poder do Espírito Santo para você ser testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que esse texto está dizendo: você vai ser testemunha na sua casa, você vai ser testemunha na sua parentela, você vai ter testemunha na sua vizinhança, você vai ser testemunha em todos os lugares.
Fala para quem está do teu lado assim, a palavra de Deus diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente das demais. Como eu li hoje de manhã, Gênesis 41, 38, não vou ler agora. O próprio faraó, quando olhou para José, falou: acharíamos alguém como esse homem, cheio do Espírito Santo. Os olhos de faraó se encheram a ver um homem de Deus. Eu quero te fazer uma afirmação: o Brasil precisa de você ungido. A tua família precisa de você ungido. Você está comigo? Irmãos, Lucas 1,67. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Fala para quem está do teu lado, quando somos cheios do Espírito, ganhamos autoridade para falar por Deus na terra. Olha o que diz Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha para quem está do teu lado e fala assim: quando somos cheios do Espírito, podemos enfrentar desertos. Quando somos cheios do Espírito, podemos segui-lo onde quer nos levar. Quem diz amém? Olha o que diz a palavra em Daniel, capítulo 6, versículo 3. E o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Tinham vários homens sábios, tinham vários homens inteligentes. O rei, eu não sei se nessa época era Nabucodonosor, eu acho que era. Eu não sei, posso estar errado. Pode ser Belsazar. Não, Belsazar era Daniel. Não sei quem era. Dário, era ele? Não sei. Ei, ele olhou para os príncipes. Falou: aquele ali. Cara, eu quero constituir esse cara aqui sobre todos. Porque ele tem um espírito diferenciado. Sabe o que me assusta? Ele não estava na época da graça. E ele tinha algo especial. Muitos crentes estão e não tem nada. Não se destacam, sabe por quê? Porque não se abrem, não têm vontade, não têm desejo de serem cheios. Irmão, Deus quer te levantar. Deus quer que você seja um bom pai, um bom marido, um bom filho. Pela força do teu braço é difícil. Você tolera uma falha, tolera duas, tolera três, daqui a pouco você alopra de novo. Mas quando somos cheios, Ele muda a nossa história. Igreja, eu vim dizer que há uma possibilidade de você ser cheio hoje. Mas tem gente que gosta de sair com o carro na reserva. Não, dá para ir. Quantos quilômetros? 150, vamos lá. Tem outros que gostam de ser cheios. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência única que parou da primeira experiência. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência constante, que se renova sempre. Porque o que é batismo com o Espírito Santo? Simplesmente, 3 pessoas rápido aqui. 3, rápido. Subam lá no 3º degrau, por favor. Esse é você. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis diante dele para a vinda do Senhor. Esse texto de 1 Tessalonicenses, ele nos ensina, 5:23, ele nos ensina como é o homem. O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Esse somos nós. Vem mais para cá. Esse sou eu e você. Habito num corpo, tenho uma alma, sou um espírito. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa não tem Jesus, só dobra.
O espírito está como morto. Não precisa se machucar, fica tranquilo. O que ele fica, tem que ministrar cura. Está como morto. E quando o espírito está como morto, a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos mostra que estamos escravos na alma e no corpo. O pecado trazendo castigo, dores e sofrimentos. Mas quando, pela misericórdia e bondade de Deus, nós entendemos quem é Jesus, e nós cremos nele, e nós recebemos a vida de Deus, o que acontece instantaneamente? O nosso espírito volta a viver. Mais uma pessoa para me ajudar, por favor. Um homem. Como Tarsis é maior, substitui ele. Tarsis fica no degrau de cima. Isso aqui era o espírito que estava morto. Quando eu aceito Jesus, ele reviveu. E a Bíblia diz em Efésios 1:13, diz em Isaías 43:7, vem cá, que o Espírito Santo sela, marca ele. Se você for para Atos capítulo 19, você vai descobrir que o Apolo, um homem eloquente e poderoso, estava trabalhando com a igreja de Éfeso. E esse homem ensinou o evangelho, ensinou a palavra. Atos capítulo 18 conta disso. Ele era um homem inteligente, pregava bem. Ele manuseava bem as escrituras para apontar o caminho de Jesus. Apolo passou por Éfeso. O apóstolo Paulo foi para Éfeso e perguntou para eles. E aqui vamos imaginar que era essa pessoa. Ele perguntou: e aí, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Se o apóstolo perguntou, é porque era importante, irmão. Sabe o que eles disseram? Não, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Por favor, coloca no telão, Atos 19:1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Bom, se o texto parasse aí, estava bom. A gente não precisava do batismo. Se o apóstolo Paulo fala: não, então tá bom assim. Quem sabe um dia Deus muda as coisas. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Então, vocês são batizados em o quê, hein? E eles disseram: no batismo de João. Nós cremos em Jesus. E nós nos arrependemos. Olha o que diz o próximo verso. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Quem tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo, dá glória a Deus. Eles tinham Jesus. Mas o apóstolo não para. Vamos ler. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Próximo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Se não fosse importante, por que Paulo fez? Não, você pode ser lindinho, bonitinho, inteligente, você pode conhecer tudo da palavra, você precisa de poder. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Preste atenção. Tarsis, sai um pouquinho dele de novo, vamos repetir. Abaixa, Ronaldo. Quando eu não tenho Jesus, o meu espírito está como morto. Quando eu aceito Jesus, o meu espírito volta a viver e eu sou selado pelo Espírito. Venham perto. O que é batismo com o Espírito Santo? É Deus tomando o homem e mergulhando na sua presença, e Deus derramando da sua presença sobre o homem. As duas. Ele mergulha e ele enche. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a plenitude de Deus no espírito do homem, de tal maneira, põe uma mão aqui, que alcança a alma, de tal maneira que alcança o corpo, de tal maneira que transborda, faz assim com a mão, Sérgio, para o mundo. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, que não muda o seu redor, desculpa, talvez você esteja, como diz o rio de Ezequiel 47, com a água no tornozelo, com a água no joelho, com a água no lombo. Toda pessoa que recebeu a plenitude, é cheio do Espírito. Através dela, o mundo muda. Através dela, o poder aparece. Através dela, algo passa. Batismo com o Espírito Santo
É fantástico, porque não é mais a alma no controle, é o espírito. Há pessoas que têm as primícias do espírito, mas elas continuam vivendo do jeito que elas querem viver. Elas não conseguem servir nem a sua família. Elas não conseguem orar nem pelos seus queridos. Elas não pregam o evangelho nem para aqueles que amam. Elas estão vendo alguém ir para o inferno e não interferem. Ouça, irmão, outro dia a gente estava com os nossos discípulos numa chácara. Nós estávamos jogando bola, brincando, comendo churrasco. E daqui a pouco eu vejo minha esposa, que não sabe nadar, mergulhar numa piscina. Com roupa, com tudo. E por que ela fez isso? Porque uma criança estava se afogando. Aí quase morreu a criança e a minha esposa. Mas por que ela pulou? Porque eu não posso ver alguém morrer e não fazer nada. Eu não posso estar gelado, ou estar trancado, ou estar escravizado dessa maneira. Eu sou livre. Se eu sou cheio do Espírito Santo, aqueles que passarem por mim não vão para o inferno. Não vão para o inferno. Como aconteceu hoje, irmão. Eu orei por pessoas aqui, elas não foram curadas. Tem uma mocinha que veio aqui na frente. É a Ramine. Você está aí? Eu já orei para você ser curada pelo menos umas 10 vezes. Toda vez que ela quiser, eu vou orar de novo. Uma hora ela vai ser curada. Eu amo ela, ela ama Deus, eu amo Deus, eu sei que Deus tem poder para curar. Não é porque eu orei uma vez e não foi que eu vou me envergonhar. Eu creio que Deus tem poder. Mas tem de pessoas, por que eles não conseguem fluir? Porque eles estão no controle. Irmão, você acha que é fácil eu estar aqui na frente e falar, Deus está falando que pessoas cegas vão enxergar? Vem aqui na frente, irmão, é uma doideira esse negócio. Dá frio na barriga, dá tremedeira. Deus, como assim? A primeira vez que Deus falou para mim, para eu tirar uma mulher da cadeira de roda, eu orei por ela, não aconteceu nada. Ele falou, eu não mandei você orar por ela, eu mandei você tirar ela da cadeira. Ah, é? E como é que faz? Porque eu pensava que ela ia sair. Ele falou, pega, você é grandão, arranca ela daí. A família me olhou com a cara de bravo. Ele falou, solta ela. Eu falei, Deus, ela vai tomar um capote. Solta, soltei, ela ficou de pé. Eu caí. Ela ficou de pé, eu caí. Você não acha que eu queria tirar todas as pessoas da cadeira de roda? Nós íamos acabar com a Paralimpíada. Se eu pudesse, seria assim. Mas não é do jeito que eu quero. Mas eu não vou me envergonhar. Eu vou ajudar aqueles que estão do meu lado. Eu vou manifestar o poder de Deus. Eu vou continuar fazendo. Ouça, igreja. Eu te afirmo, eu ouvi do Espírito Santo que os céus estão abertos para que eu e você transbordemos nele. O Senhor quer que a tua alma se aquete. Ao invés do teu espírito, como estava o espírito? Ao invés do teu espírito estar morto, Ele quer que a tua alma morra. Baixa a alma para que Ele flua. Baixa a alma para que Ele flua. Eu tenho convicção e certeza que nessa noite Deus quer encher o teu espírito do Espírito, para ele transbordar na tua alma, para ele correr para o teu corpo, para tocar tua família, teus amigos, tua terra. Há uma promessa de Deus. Fala para quem está do teu lado, se não fosse importante, o apóstolo Paulo teria deixado a igreja de Éfeso só com o batismo de João. Mas foi tão poderoso o batismo com o Espírito Santo, que em 2 anos a Ásia toda recebeu o Evangelho. E através das mãos dos apóstolos, milagres extraordinários se passaram naquele lugar. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Fala para quem está do teu lado, se você quer
ser ainda mais cheio do Espírito Santo. Se arrependa dos teus pecados. Se arrependa. E você receberá o presente, o dom do Espírito Santo. João 20, 22. E Jesus, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pega na mão da pessoa linda que está do teu lado e fala assim: Jesus já soprou. O sopro dele está entre nós. Receba do Espírito. Receba do Espírito. Ele já liberou. Receba do Espírito. Irmãos, olha que coisa fantástica. Quando Deus fez o primeiro Adão do barro, Ele soprou. Quando vai nascer a igreja, Jesus soprou. Quando a igreja está reunida em Atos 2, em obediência à ordem de Atos 1, o que veio naquele lugar? Um som como de um vento. O Pai estava soprando e dizendo: recebam do meu Espírito. Recebam do meu Espírito. Você está aí? Eu vibro com isso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se é dom, não é por merecimento. O mérito, o merecimento é de Cristo. Receba esse presente. Atos 8:15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.